Pessoal, hoje nós daremos início ao estudo do livro A Criança e Sua Singularidade Espiritual, que tem como organizador Fernando Souza e que vai trazer para nós algumas reflexões importantes à luz da doutrina espírita. É nesse sentido que nós daremos início com o prefácio, onde vai ser falado um pouco sobre o que foi pensado com essa obra. Nós temos um recorte antes sobre paciência, dedicação, resignação e amor. Foram somente alguns dos muitos temperos que Silvano utilizara para se entregar à elaboração dos temas que participara, sempre interagindo com prazer com o membro do grupo, que em vários domingos se encontrava para a formatação do livro. Domingo extrapolava a festa e data comemorativa. Muitos momentos de isolamento, dedicados à obra que tomava corpo. Mês debilitado, encontrava força para continuar seu objetivo de entregar o que se propôs a fazer. Sua perseverança na doutrina espírita inspirou a participar e estudar também. Pediatra e neonatologista, sempre agira da mesma forma, levando felicidade a todos que encontrava e despertando admiração e sensação de paz por onde passava. Apaixonante de fácil convívio. Faltava poucos meses para fazermos 36 anos de casados, o saldo foi com certeza positivo em momento feliz. Gratidão ao grupo de confecção desse livro, pois a motivou principalmente no último ano da vida, com seu propósito e objetivo. Sinto muito prazer em ver a obra tornar-se realidade. Pena ela não poder vivenciar nessa vida terrícola sua conclusão, mas tenho certeza de que está participando da nossa felicidade no mundo espiritual que voltar a fazer parte. No subsequente, vai ser trago acerca do prefácio da obra, onde vai ser dito para nós que o conceito de tábula rasa usado por Aristóteles para definir consciência como sendo desprovida de qualquer ideia inata ainda permanece presente no entendimento de muitas pessoas. Essa teoria afirma que a mente inicia vazia, mas adquire conhecimento à medida que o mundo exterior a impressiona. É uma crítica à doutrina da ideia inata de Platão, segundo a qual o princípio e noção é inerente ao conhecimento humano, existe independentemente da experiência. A abordagem de tábula rasa foi amplamente difundida por Alexandre de Afrodisias e mais modernamente pelo filósofo, médico e político inglês John Locke, conhecido como fundador do empirismo. No entanto, a concepção de que a criança é página ou tela em branco, cabendo ao adulto imprimir nela a aptidão mais bela, está muito longe de abarcar a realidade do psiquismo humano. Então, vai ser trago na atualidade pesquisa feita com bebê a demonstrar, nesse período, eles já manifestarem sua natureza moral. O psicólogo canadense Paul Bloom, referência mundial em estudos sobre desenvolvimento cognitivo, tem apresentado significativa evidência dessa realidade em sua pesquisa, relacionando essa manifestação como consequência de seleção natural, isso porque falta ciência materialista a visão da realidade da alma. Embora a fase infante se apresente como o momento mais propício para a educação do espírito, favorecido pela característica dessa etapa encarnatória, a criança traz tendência como resultado do seu passado, razão pela qual deve ser identificada e detalhada com maior intensidade desse período. Espírito em romagem evolutiva, sua personalidade reflete o somatório de inúmera experiência reencarnatória, a desafiar a compreensão da ciência, da pedagogia, quanto ao profundo, obscuro escaninho da alma que se manifesta na encarnação atual. Não obstante a influência do meio e da relação parenteral, o espírito na fase infantil representa um vasto mundo de informação, complexidade, que desafia o esforço para sua compreensão e seu desenvolvimento moral. Então vai ser trago que essa questão da influência do meio, das relações de parentesco, o espírito na fase infante tem esse mundo vasto de informação e complexidade, que desafiará o esforço para sua compreensão e desenvolvimento moral.
É ele quem dá o sentido final para tudo que vivenciar, consta sua maior ou menor capacidade evolutiva em lidar com o desafio existencial. Sabemos que cada experiência terrícola é instante valiosa, que não voltará mais, gerando nova e significativa consequência para a encarnação por vindoura. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, afirma que não possuímos ainda na Terra institutos destinados para preparar a paternidade e maternidade responsáveis. Evolução e aprimoramento da ciência psicológica de hoje, porém, garantir-nos-ão, no futuro, evento semelhante. Compreendendo a importância dessa afirmativa e atendendo a esse imperativo, a AME Brasil se debruça sobre o tema para auxiliar pais, educadores, profissionais de saúde, em sua missão de amparar, apoiar os infantes, suas necessidades emocionais, educacionais e evolutivas. Para isso, buscaram nas informações trazidas pela espiritualidade, especialmente nas obras de André Luiz, material vasto, reflexivo, como base para esses estudos. Esse livro é resultado desse esforço. Vários articulistas foram convidados a desenvolver informações baseadas em sua formação técnica, aliada ao conhecimento espiritual, que o Espiritismo nos proporciona. Com isso, buscamos oferecer uma visão de totalidade, a integrar corpo e mente, espírito e matéria, com o objetivo de aprofundar essa abordagem tão importante e significativa para o espírito. Então, vai fazer a integração de espírito e matéria, corpo e mente. Assim, convidamos o leitor a atender a tarefa educativa da infância com um olhar respeitoso e cuidadoso que ela exige, tanto o cuidado ou o acolhimento. No subsequente, temos a apresentação. Por intermédio do Evangelho de João, tomamos conhecimento da promessa do Cristo relativa ao Consolador. Séculos depois, as verdades espirituais chegaram, como os focos luzentes, a derramarem-se no nosso planeta. E muitos amigos espirituais trouxeram notícias sobre as condições da vida no plano espiritual. Dentre esses veio o irmão que, não desejando ser reconhecido pela sua última encarnação, apresentara-se simplesmente como André Luiz. Mergulhando na leitura de sua obra, que vai desde o nosso lar até e a vida continua, conseguimos conhecê-lo pouco a pouco. Não um médico terrícola, mas irmão encaminhado, ávido por aprender. Esse irmão viera compartilhar conosco sua mais íntima experiência, com o intuito de nos mostrar que a morte é apenas sopro renovador. A riqueza de detalhes traduzidas em suas palavras é tamanha que, ao fechar o olho, é possível criar a imagem mental da flor harmoniosa e da ave colorida da colônia Nosso Lar. A emoção transmitida na entrelinha do seu discurso consegue nos fazer sentir a emanação amorosa de cada espírito de alta envergadura, além de inspirar compaixão pelos irmãos que, assim como nós, ainda tropeçam na pedra espalhada na estrada da vida. Liberando-se da mar do orgulho, nos fala dos seus enganos, da sua dúvida, aproxima-se da esfera mais comum dos mortais, faz com que reconheçamos nas suas imperfeições de aprendiz os pedaços da nossa própria história. Ao mesmo tempo, nos inspira a trilhar o caminho nessa trilha em direção ao bem. Mais do que coragem, é imperioso para exemplificar com a própria vivência a árdua jornada no rumo do aperfeiçoamento. É preciso amor pelo irmão em caminhada para, pelo próprio exemplo, rasgar véu, aclarando nossa visão e despertar em nós noção de imortalidade. Então, vai ser trago dessa caridade para, usando o próprio exemplo, rasgar o véu, fazendo a aclaração da nossa visão, descerrando a obnubilação e nos despertando para a noção imortal. Imantado pelo amor transmitido na paz de André Luiz, foi assim que procuramos o conhecimento acerca da vida da criança, sua singularidade espiritual, nos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Neles encontramos não apenas embasamento teórico, exemplos didáticos, mas ecos de sabedoria da espiritualidade, os quais desejamos propagar essa obra, embora ciente de que essa seja uma pequenina chama perante a luz que nos foi oferecida. A esse nosso amigo, endereçamos nosso reconhecimento sincero, nosso agradecimento e nossa admiração.
No subsequente, vai ser falado no capítulo 1 de laços familiares, simpatia e desafeto. Então, vai ser trago que identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea terrícola é microcosmo de obrigação salvadora, em que nos habilitamos para o serviço à família maior que constitui a da humanidade. Então, vai ser trago que é microcosmo de obrigação salvadora, do dever nobre, onde nós, através dessas obrigações que salvam, nos habilitamos para servir a família maior, que é o populacho terrícola. Quem nunca se perguntou por que nosso sentimento não é o mesmo em relação a cada um dos membros da família? Alguns parentes não são muito queridos, a proximidade deles é agradável, nos trazendo alegria e segurança. Só é suficiente apenas a simples lembrança para trazer sensação de conforto ao nosso coração. De maneira diferente, outros conseguem despertar somente antipatia, repulso ou raiva, o que para nós parece sem razão. Então, nos perguntamos intimamente por que não conseguimos gostar daquela ou dessa pessoa, mesmo que estejamos unidos por laço de sangue. Esse fato não é incomum, tampouco difícil de compreender, pois a pluralidade de existência, o processo de reencarnação, lança luz sobre essa questão. Visando compreender a minudência do assunto, é necessário relembrarmos alguns dos ensinamentos da doutrina espírita. Primeiramente, recordamos a lei da sociedade, no que se refere ao fato de que Deus fez o homem para viver em populacho. Ele deu toda a faculdade necessária para a vida de relação, conforme Kardec nos traz. Assim sendo, o convívio em grupo nos faculta obter progresso moral e intelectual aos quais estamos destinados. Dentro desse contexto, temos a família como célula primordial do populacho, onde experienciamos fraternidade universal e saiamos o primeiro passo para edificar uma coletividade estruturada na base do amor. Então, é essa célula primordial do populacho onde vai ter experiência de fraternidade universal e ensaiamento do primeiro passo para edificar a coletividade, estruturada na base amorosa. Conforme Joana de Ângeles nos aclara. O capítulo Perfeição Moral do Livro dos Espíritos, especificamente a questão número 913, explica que o egoísmo é a chaga verdadeira da sociedade e dele se deriva todo o mal. Essa ideia é complementada pela questão número 915, em que é revelado que o espírito se despoja do egoísmo, depurando-se na sucessiva encarnação. Para esse processo de expurgo, contamos com diversos companheiros que nos auxiliam gradativamente a nos libertarmos das nossas impurezas pelo exercício constante do amor ao longo das inúmeras reencarnações. Assim, longe de ser encontro meramente casual entre ser diverso, a família é instrumento sublime que Deus nos concede com vista à nossa purificação moral, visto que no ambiente doméstico encetamos a marcha do caminho de desenvolvimento da potencialidade divina. Então, isso significa que o objetivo da vida em família é a purificação moral. Porque é nesse ambiente doméstico, é nesse reduto que encetaremos a marcha no caminho de desenvolvimento da potencialidade divina, ainda latente em adormecimento em nós. Dentro de um lar, afinal, encontramos campo fértil para cultivar a paciência. Somos constantemente desafiados a agir com tolerância. Aprendemos o respeito pelo direito alheio. Despertamos para o cumprimento do nosso dever, entendendo que, para que o todo funcione bem, cada qual precisa fazer a parte que lhe cabe. Aprendemos assim a dividir e a cuidar. É dentro da família que gradualmente expandimos nossa capacidade de amar. Concordemos que essas explicações sozinhas, contudo, não respondem à questão principal sobre simpatia e antipatia por parentes. Partindo desses entendimentos iniciais sobre o porquê de estarmos reunidos em família, traremos nesse momento o foco para os tipos de famílias. Quando nos referimos a laços familiares, o primeiro pensamento que nos vem é de família consanguínea, ou seja, pai, irmão, avô, tio, tia, primo, toda a gama de parentela com quem compartilhamos existência. No entanto, nossa família vai muito além dessa, pois possuímos uma família espiritual e, por que não dizer, uma família universal. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explicita que há duas espécies de famílias: família por laço
espiritual e a família por laço corporal, detalhando que a espiritual é duradoura e se fortalece à medida que nos purificamos, perpetuando-se no plano espiritual. Por outro lado, a família que se une apenas por laço corporal é tão frágil como a matéria e se extingue com o tempo. Assim, da nossa família espiritual pode fazer parte tanto membro da nossa família consanguínea, quanto pessoas que saem conosco em convívio diário ou próximo, em nosso trabalho ou amigos que nos sejam caros. O laço verdadeiro da família, portanto, não é consanguíneo, mas de simpatia e comunhão de pensamento, que une o espírito antes, durante e após a vilegiatura encarnatória. É pela afinidade e afeição verdadeira que nos reunimos no espaço, formando parentela. Na caminhada evolutiva dos nossos espíritos imortais e mediversa existência, seguimos todos nos apoiando, nos ajudando mutuamente. Imersa caminhada, por vezes, nascemos de uma mesma família consanguínea. Outras vezes nos separamos temporariamente dos entes amados, dependendo da prova e expiação que cada qual precisa vivenciar. Importante é salientar que, mesmo na separação momentânea, nos manteremos unidos por elo pensamental, aguardando o momento do reencontro, e ao final de cada existência todos avançam um passo na senda que conduz ao estado de perfeição. Isso significa que recebemos a bênção reencarnatória, variando nossa posição de acordo com a nossa necessidade de reajuste. Retornamos ao plano material com diferentes escolhas, auxiliados por uma programação reencarnatória, visando questão a ser melhorada, segundo nossa capacidade de suportar e segundo nossa virtude e habilidade conquistada. Então, vai ser levado em conta tanto a nossa virtude e habilidade já internalizadas, conquistadas, quanto a nossa capacidade, a nossa força, a resiliência de suportar nessas programações reencarnatórias. Assim, reencarnaremos para expiar, passar por prova e missão de auxílio. Contamos para isso não apenas com família consanguínea, mas com família constituída por laço afetivo, incluindo pais impossibilitados de ter filho, que adota criança órfã, casal homoafetivo que opta pela adoção, mulher que realiza inseminação, pessoa sem vínculo consanguíneo que assume responsabilidade de cuidado de alguma criança que perdeu mãe ou pai, entre outras configurações. Contamos ainda com aqueles que, aqui na Terra, não são vistos formalmente como família, mas com os quais estamos ligados por um afeto sincero. Como é belo encontro de alma se compartilha a simpatia verdadeira. Podemos rememorar o caso relatado na obra No Mundo Maior, que demonstra como o encontro de almas queridas é para nós bênção, sustentar com o decorrer da nossa longa caminhada de reajuste. O caso em questão do jovem Marcelo, que consigo arrastava a colheita à marca de um pregresso, no qual se entregara a paixão e cegara-se pelo poder. Consciente do seu erro, mergulhado em remorso, sofrera e penitenciara-se por muitos anos, até chegar o momento de ser socorrido e amparado. Logo tomara conhecimento que seus laços mais fortes já se encontravam novamente na carne, implorara por nova reencarnação, objetivando resgatar débito grave, tendo a felicidade de renascer no seio de uma família em que se sentia afetuosamente vinculado por várias existências em comum vividas. Sob o cuidado do pai e amparado por benfeitores espirituais, então tanto a presença dos genitores quanto dos espirituais benfeitores, desde criança preparava-se para os trabalhos por vindouros e encontrar ao lado dele sustentação necessária para vencer desafio, que chegaram junto com a adolescência. Na nova encarnação, aproveitava verdadeiramente as bênçãos recebidas, triunfando no propósito de melhoramento, ou seja, ele estava fazendo o aproveitamento hábil das bênçãos a ele direcionadas, triunfava no propósito de melhoramento, em comunhão com os dois corações que o receberam como filho. Como se vê, continuam os laços familiares na espiritualidade. Só e nos mantemos temporariamente afastados em planos espirituais, pois somos espíritos em diferentes momentos evolutivos. E isso nos fará, algumas vezes, estar em planos diferentes, de acordo com o nosso padrão vibratório e nossa conquista moral. No entanto, o laço afetivo permanece.
Assim poderemos trabalhar para o reencontro desses espíritos, auxiliando-nos nas modificações íntimas, ascensão moral. Então, tanto os auxílios de ascensão moral como de modificação íntima. Outro caso que nos vem à mente está descrito no livro Entre a Terra e o Céu, que trata sobre a jovem Evelina, atendida pela equipe espiritual por meio da sua prece, que alcançou o plano superior. Evelina encontrava-se efetivamente ligada aos pais desde muitos séculos. Na reencarnação atual, havia vindo para experienciar a situação e encontrar a criatura das quais necessitava para a ascensão espiritual, porém trouxe também a tarefa de auxiliar os progenitores. Acreditava estar amparada pela mãezinha já desencarnada. Entretanto, pelos próprios méritos acumulados, era ela quem socorria o coração materno ainda em luta. Esse trecho nos sinaliza bem o quanto estamos vinculados e o quanto dependemos da reencarnação para o nosso crescimento. Também nos mostra um adolescente com maior desenvolvimento espiritual que seus pais, estando em tarefa de auxílio. Desse modo, nos lembra que todos somos espíritos e que aquele ser em roupagem infante ou juvenil carrega consigo um passado espiritual, da mesma forma que qualquer um de nós. Além disso, os casos vistos nos ajudam a compreender que a afeição sincera entre seres constrói nossa parentela espiritual, e esse afeiçoamento traduz uma simpatia anterior, alegria de te encontrar. Reunidos na mesma família corpórea, espíritos que não são caros. Eles são reais bênçãos de nossas vidas, amigos que nos sustentam no decorrer das nossas provas. A companhia deles em nossa vida é bálsamo que Deus derrama na ferida da nossa alma, para que a caminhada se torne mais leve e possível de ser percorrida. Realmente ninguém será feliz sozinho. À medida que subimos mais um degrau na escada da felicidade eterna, desejamos que nossos afetos ali estejam, alçando novos voos junto conosco. Vale lembrar, contudo, que a simpatia entre espíritos não é somente relacionada à conduta reta, visto que pode haver também afinidade e atração de espíritos pela prática malévola. Para esclarecer esse ponto, recorreremos ao acontecimento narrado em Ação-Reação, mais precisamente no capítulo 13, que descreve o drama vivido por duas almas, em difícil caminho de reajuste, Poliana e Sabino. Na encarnação que ambos estavam vivenciando, Sabino assumira a posição de filho, um anão paralítico, que não dispensava cuidado constante da mãe, uma mulher experimentando pobreza e enfermidade. Ambos se mantinham ligados por pura afinidade, eram companheiros de várias existências em que se dedicavam a aventuras e crimes, sempre envoltos em luxo e ouro, que conseguiam manter à custa de sangue e sofrimento alheio. Poliana despertara para a realidade da vida antes do companheiro, comprometendo-se a auxiliá-lo na tarefa longa de recuperação, no qual os dois precisarão trabalhar por outras tantas existências. Dentro desse contexto, é importante atentar para o fato de que o amor está presente em toda criatura, mesmo que haja muita maldade no coração. O germe amoroso foi colocado em todos no momento da criação e um dia há de germinar. Independentemente do erro que cometemos e do caráter negativo que momentaneamente ostentamos, então, independente desse caráter negativo que ostentemos nesse momento ou do erro que tenhamos perpetrado, sempre há alguém capaz de revivar em nós a centelha divina amorosa. Falaremos sobre os seres pelos quais nutrimos antipatia, visto que nem sempre temos a satisfação de conviver apenas com quem nos seja caro. Por vezes necessitamos dividir nossa vida material com quem não construímos ainda nenhum elo de simpatia. Entre esses podem constar os que nos são desconhecidos ou, em situações mais delicadas, os nossos desafetos. Entretanto, a convivência com eles não deve ser motivo de estranhamento para nenhum de nós, dado que o objetivo da encarnação é chegar à perfeição, conforme explicita a questão 132 do Livro dos Espíritos. O grau de perfeição de um espírito é diretamente proporcional à extensão do amor ao próximo, como nos explica o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo intitulado Sede Perfeitos. Assim, é necessário reencontrar e conviver com nossos desafetos para que tenhamos a chance de nos reconciliarmos com eles. Como nos recomendara o Mestre Jesus. Os laços consanguíneos, afinal, forçam uma aproximação entre os espíritos que não se simpatizam, com vista a sublimar essa relação, mesmo que lentamente. Não trazemos normalmente lembrança clara de vivência pregressa, mas guardamos em nosso corpo sutil
o registro de sentimento e emoção vivida na anterioridade, que terão ressonância ao encontrarmos com pessoas que compartilharam conosco diversas situações de variado porte, sendo essas ruins ou boas. Clarence, instrutor de André Luiz, fala que sem esquecimento transitório não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerando. Fala também que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todo o lance da vida para formar com eles mapa do destino. Então, ele vai trazer que o nosso espírito assinalará todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida para formar com eles o mapa do destino. Então, isso significa que nós vamos sendo os construtores do próprio destino, que é um movimento do ser, que tem sob a sua égide a edificação da sua destinação nessa roda samsara. No livro No Mundo Maior, Calderaro nos fala que os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à lembrança efetiva do passado. Dessa forma, conseguimos explicar o porquê de tanta diferença em relação à afinidade entre as pessoas. Porque difere tanto a faculdade de cada qual quanto a tendência. Podemos ter vivido experiência que reverbera positivamente, com boa sensação e emoção, ou negativamente, com impressão de antipatia e dificuldade de relacionamento. Então, o positivo vai reverberar boa emoção e sensação, e o negativo vai impressionar com antipatia, dificuldade de relacionamento. No entanto, por mais que odiemos alguém, no momento no qual esse ser reencarna em nossa família como um filho, por exemplo, será despertado em nós o desejo de proteção, cuidado, amor. Mesmo que esse novo sentimento ainda possa ser nublado pelo ódio anteriormente alimentado, a intensidade será reduzida e ao longo do convívio, seja em uma ou em muitas encarnações, o ódio vai se arrefecendo e dando lugar à simpatia, para um dia chegar ao afeto sincero e ao amor. Complementando essa reflexão, ademais, Deus permite que espíritos antipáticos ou estranhos encarnem em famílias para que sirvam de provas para uns e de via de progresso para outros. É nesse sentido que aqueles que ainda se comprazem no mal acabam melhorando, pouco a pouco, pelo convívio com os que se encontram inclinados ao bem, pelo fato de servir para uns como prova e para outros como via de progresso. Estes, os que já estão inclinados ao bem, por sua vez, têm a instância de exercitar paciência, resignação, perdão, enfim, amor ao próximo. Dessa forma, a antipatia gradualmente desaparece, porque a gente vai exercitando tanto a resignação, o perdão, a paciência, a resiliência. Subestimamos algumas vezes o poder do aprendizado por meio de exemplo, mas a convivência com o bem acaba tocando o coração. Só não é suficiente para provocar uma mudança radical dentro de uma mesma encarnação. Porém, não devemos nos esquecer de que somos espíritos imortais, submetidos ao poder do tempo. E o que não se consegue corrigir uma encarnação, ao menos é capaz de preparar o solo do nosso coração para boas sementes que virão posteriormente. Desse modo, conviver com os bons vai instigando o espírito mais duro à mudança de atitude. Quando recebemos a bênção de uma criança em nossa família à vista disso, procuremos lembrar que ela não está conosco por acaso, pois existe laço que nos mantém próximos. Se forem laços de amor, cuidemos para ampliar o horizonte do afeto, reforçando essa simpatia existente. Caso contrário, se nos deparamos com um espírito com o qual há apenas antipatia, busquemos a Deus e peçamos força necessária para cumprir nossa prova. Lembremos-nos de que há um objetivo maior para esse alguém estar conosco. Na parte espiritual, certamente, quando despertamos para reconhecer os nossos erros, pedimos, ou pelo menos compreendemos e aceitamos, a tarefa de voltar à carne juntamente com esse irmão, para que a relação fosse reparada. Não podemos nos esquecer da responsabilidade que nos cabe, pois como pais possuímos a missão de contribuir para a evolução das almas que estão sob nossa tutela. Uma repulsa ou antipatia entre pais e filhos não nos abona dessa nossa tarefa.
não é justificativa para negligenciarmos os cuidados que devemos dispensar ou o amor que devemos semear. Dessa educação, ressaltamos, vai depender o comportamento deles em relação aos momentos diversos da vida. É indispensável lembrar que somente aprenderemos verdadeiramente as lições quando vencermos as provas com segurança. Então, somente há aprendizado verdadeiro da lição quando nós fazemos a vitória das provas com segurança. Então, não é apenas vencer, mas vencer com nota boa. Senão, nós somos constrangidos a voltar aquilo de novo para sair melhor. Então, antes que a gente já se esforce no limiar da própria força para tirar 10. É o que vai ser trago aqui. Porque é quando internalizamos a lição e, de fato, aprendemos. Quando a vitória nas provas é segura. O convívio em família é um exercício constante de aperfeiçoamento e prova de nosso aprendizado, porque a gente vai aperfeiçoando e vai provando que aprendemos. Afinal, como adotar paciência sem exercitar com aquele que nos desafia? Como podemos nos tornar tolerantes sem que alguém tenha uma conduta que difere da nossa, confrontando nosso ponto de vista, nos fazendo entender que nem sempre somos donos da razão? Como aprenderemos a olhar para alguém além de nós mesmos, sem os que demandam nosso cuidado? Como desenvolver o amor desinteressado, sem contar com aquele que parece incapaz de demonstrar gratidão ou afeto? Porque é nessa convivência com alguém que parece incapaz de demonstrar gratidão, afeto, que eu desenvolvo o amor desinteressado, genuíno. Por isso que é um exercício muito benéfico procurar enxergar parente mais difícil como um professor grande da nossa existência. Independentemente dos laços que nos unem, além disso, aos demais familiares carnais, é preciso cumprir nosso dever dentro da ambiência do lar. Então vai ser trago que, independentemente dos laços a nos unirem, aos demais familiares carnais, é imperioso cumprirmos o nosso dever dentro da ambiência do lar. Não nos esqueçamos da parte que nos cabe na escala do progresso de cada ser, que nos é confiado por Deus. Então, existe uma parcela, uma escala, cuja parte nos cabe nessa escalação progressiva de cada ser e que nos é confiado por Deus. Então, a subida do outro, existe uma parte disso que Deus me confia, sabedor da minha necessidade de servir, de auxiliar. Na obra Missionários da Luz, o mentor Alexandre, em conversa com André Luiz, destaca a importância do ambiente doméstico para instruir o encarnado. Lembrando que grandes ensinamentos do próprio Mestre Jesus foram vivenciados na intimidade da família, na diversa ocasião em que o Cristo visitara lar de pecador arrependido, para lhes levar luz. Ademais, a última reunião com seus discípulos ocorrera no cenário doméstico. Do lar de Simão Pedro saíra a primeira instituição tangível do cristianismo e nascer o primeiro núcleo do serviço cristão, espalhando a nova fé. Sendo assim, lembremos de que a família é sempre fronte de progresso, núcleo de aprendizado, onde lapidamos nosso ser. Então, é tanto uma fonte de progresso para que possamos avançar e um núcleo onde vamos aprendendo para a autolapidação. Sendo assim, lembremos de que a família é sempre essa fonte de progresso, compreendendo que a justiça divina é educativa e, por meio do uso do nosso livre-arbítrio, teremos sempre o direito de semear amores ou dores. Contudo, a colheita é inevitável, a reparação das nossas faltas é imprescindível. Nos encontraremos e nos reencontraremos com muitos irmãos forçosamente, ocupando distintas posições no seio familiar e construindo diversos tipos de relações. Mas a docilidade dos frutos da semeadura dependerá de nós. Então, é algo imposto, é forçoso que vamos nos reencontrar e encontrar com muitos irmãos, ocupando posições distintas no seio familiar, construindo tipos diversos de relações. Mas a docilidade dos frutos da semeadura depende de cada qual. Saibamos aproveitar esses ensejos e reconhecer a grandeza de Deus, expressa em cada instância de aperfeiçoamento.
porque significa um aproveitamento que farei dessa oportunidade bendita de fazer a plantação da semeadura amorosa. É bem verdade que essa tarefa é desafiadora, vez que em nosso momento evolutivo, poucos são capazes de viver como uma família universal, em que todos sejam irmãos, filhos do mesmo pai, convivendo fraternalmente e pacificamente, independentemente do laço de hereditariedade ou de afeição. Todavia, não nos esqueçamos de que estamos sempre auxiliados pela espiritualidade maior, representante da família universal, que nos sustenta, nos cerca, tanto nos planos da crosta, quando encarnados, como no plano espiritual, complementando nosso conhecimento e mantendo o ciclo de busca de nosso aperfeiçoamento. Então, vai acontecendo essa complementação do conhecimento e também vai mantendo o ciclo de busca do nosso aperfeiçoamento. Esses espíritos são capazes de dedicar amor e compaixão, resgatando espíritos inferiores de planos inferiores, impedindo almas de práticas que comprometam os resgates assumidos. Então, o benfeitor, ele é capaz de dedicar compaixão e amor, coragem, fazendo o resgate do espírito infeliz, de plano inferior. Também ele impede a alma de praticar comprometimentos para os resgates assumidos. São amigos que entendem que para nos transformarmos em verdadeiros instrumentos de auxílio aos espíritos sofredores, estejam eles encarnados ou desencarnados, é imprescindível compreender a perversidade como loucura, revolta como ignorância e desesperação como enfermidade. Então, é uma atitude mental, onde o indivíduo ele é capaz de ter essa compreensão, essa maturidade, onde então ele está apto para auxiliar, porque ele enxerga a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e a desesperação como enfermidade. Muitos são os momentos de auxílio da espiritualidade maior em ambos os planos que atende à solicitação de parente e espírito afim. Só isso se demonstra nos resgates dos planos inferiores, de amigo e parente caro ao coração, necessidade de tratamento espiritual. Exemplo disso é o resgate de André Luiz, na região Bralina, favorecido pela prece da sua mãe, já no mundo espiritual. Outras vezes, se verifica no auxílio a espírito que sofre, por remoer no seu íntimo o desejo da vingança, como no caso descrito no livro No Mundo Maior, em que Cipriano atende à prece de um espírito arrependido, torturado, adoecido pela culpa e remorso. A amiga espiritual consegue promover o encontro de Pedro e Camilo. Primeiro era o filho adotivo que mataram o pai Camilo, e agora esse o obsedia buscando vingança. Ela os acolhe com sua vibração de amor verdadeiro, interessada apenas no auxílio daquela alma torturada pela própria consciência. Sensibiliza Camilo com a presença do neto, que ora e pede pelo seu pai e consegue que ele haja o perdão. Então, aquela alma estava torturada pela própria consciência. Esse filho adotivo, que houvera matado o pai. O amparo se verifica ainda na obsessão, exemplificado pelo caso de Margarida Saldanha, encontrado na obra Libertação, onde a equipe de luz formada por Guba, André Luiz e Eloy ajudara não somente Margarida, mas também o espírito que liderava a falange dos obsessores, Saldanha, e todos os demais personagens ligados a ambos. Não devemos nos esquecer do auxílio presente nos momentos de desesperação, nos levando ao entendimento e desistindo de atitudes que poderiam nos comprometer. Então, o auxílio presente nos momentos desesperados nos leva ao entendimento e a desistir de atitudes que poderiam nos comprometer ainda mais em uma existência. Para essa última situação, nos lembramos do socorro prestado por Márcio, amiga de vivência, na família espiritual que pretendia suicidar-se. Por desgosto e incompreensão da sua prova, mas ao sentir a boa vibração do amigo, ela estava desgostosa, incompreendendo a sua prova, pretendia fugir pelo suicídio espetacular, mas ao sentir a boa vibração do amigo, em desdobramento do sono, encontrou conforto, mudou o pensamento e atitude.
Podemos citar, por fim, o sacrifício de amor feito pela mãe de André Luiz, descrito no Nosso Lar, que, embora já pertencesse ao círculo mais alto e não possuísse necessidade imediata de reencarnação, firmara seu intento de encarnar para auxiliar Laerte. Esse havia sido o pai de André, encontrava-se em uma zona do umbral há alguns anos, prisioneiro de duas entidades infelizes. Assim, em espírito de renúncia, a mãe de André Luiz auxiliaria não apenas a Laerte, mas também a duas mulheres infelizes, recebendo-as como filhas do seu coração. Afinal, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Então, aquele que realmente ama não se limitará a estender a mão de longe. Ele terá uma atitude concreta na direção do outro. Seja no campo de força condensada, quais os da luta física, seja na esfera energia sutil, quais a do plano superior, o ascendente que nos preside o destino é de ordem evolutiva pura e simples, com indefectível justiça, a seguir-nos de perto a claridade gloriosa e compassiva do amor divinal. Então vai ser trago, seja no campo de força condensada, quais os da luta física, seja em energia esfera sutil, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva simples, pura, com indefectível justiça, onde a cada um segundo sua obra, a nos seguir de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. E assim esses espíritos superiores nos mostram como é participar efetivamente da grande família universal, onde o mais forte auxilia o mais fraco e o mais evoluído traz esclarecimento ao que ainda não despertou. Para isso dependemos do resgate inicialmente entre nossos familiares consanguíneos ou de nossas famílias constituídas. Então, inicialmente dependemos do resgate entre nossos familiares consanguíneos ou nossas famílias constituídas, pois ainda somos muito apegados, incapazes do amor pleno por qualquer irmão. Quanto mais evoluído e menos egoísta nos tornamos, mais passamos a ver o mundo como uma grande família, onde todos são filhos do mesmo Pai, sujeitos às mesmas leis, e onde atingiremos felicidade plena, seguindo o caminho do Evangelho, vinculados pelo amor divino. Porque quem ama pode muito, em qualquer parte do multiverso. No capítulo 2, vai ser trago um pouco para nós como família, como oficina moral de aprimoramento do ser imortal. Vós sois deuses. João 10, 34. Seus ensinamentos, Jesus diz que somos Deus, mas só e não atentamos para essa afirmação tão sublime. Não entendendo completamente o que ele desejava nos dizer, e até rechaçamos a ideia como se o Cristo alguma vez houvesse falado em verdade ou tentado conquistar a simpatia com elogio vazio e insincero. Se pararmos para reflexionar sobre a nossa essência espiritual, compreenderemos que o Mestre afirmara que somos Deus, chamando a atenção para a nossa capacidade de evolução, pois como espírito, a destinação de cada qual é ascender na direção de Deus. Assim, considerando que Deus é amor, dentro do nosso objetivo maior da vida como espírito imortal, nos cabe nada mais que amar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser trago por Kardec que o amor resume toda a doutrina do Cristo, e por meio da leitura atenta, é possível perceber que desenvolver amor no nosso coração é uma trajetória de milênios, que todos nós precisamos e iremos percorrer. Nela vamos transitando gradualmente do instinto para a sensação, da sensação para o sentimento, e dentro do campo do sentimento encontraremos o amor como ponto alto, que toma o nosso pensamento, a nossa intuição, a nossa palavra, o nosso agir, que passa por essa disciplina da vontade, que decide e persevera, substituindo conteúdos de desamor, de ódio, por conteúdos amorosos, de perdão, de luz. Isso quer dizer que não se aprende a amar do dia para a noite, mas sim que precisamos fazer uma caminhada e ao longo dela desenvolver virtudes inúmeras até chegar à nossa meta. Pleno desenvolvimento do amor, que significa real encontro com Deus. Ao partir da ideia de que a nossa destinação final é desenvolver amor em potencial, que existe latente de cada qual,
podemos dizer que somos todos grandes aprendizes da arte de amar. Ademais, ao rememorar o capítulo anterior dessa obra, no qual introduzimos o tema família, reafirmamos que ela é um instrumento criado por Deus, objetivando nosso crescimento espiritual. Pois é no ambiente doméstico que iniciamos passo na nossa caminhada longa evolutiva. Emmanuel declara que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante sua função regenerativa e educadora, a constituição da família, tanto para educar quanto para regenerar. Figurativamente, sendo assim, podemos dizer que a família é uma grande oficina de aprimoramento moral, que nos dedicamos a desenvolver aptidão mediante atividade prática. E nela está disponível diferente ferramenta e material para essa aprendizagem, que tem como ápice o amor puro. Na família consanguínea estamos vinculados pela hereditariedade, convivência e conhecimento de minúcias em relação ao outro. Assim conhecemos sua história de vida, sua fraqueza moral, sua virtude. Criamos laços afetivos de ódio ou amor, de intolerância, repulsa, ou só de compreensão, respeito e carinho. Nos encontramos compartilhando a existência que provavelmente não seja a única, pois nos atraímos pelas nossas vibrações, sendo essas refletidas segundo nossos conhecimentos e aperfeiçoamento moral. Então, essa atração pela nossa vibração, que é refletida segundo o nosso conhecimento, nosso aperfeiçoamento moral, nos reunimos em grupos familiares e compartilhamos diversas existências, modificando seu papel em cada uma, em busca de equilíbrio, aprimoramento moral e aprendizado do amor. Então, a gente vai fazendo compartilhamento e existências diversas, modificando os respectivos papéis em cada uma, em busca do aprimoramento moral, do burilamento do nosso espírito, da nossa moral, do equilíbrio, do aprendizado amoroso. Assim, laçado pelo compromisso anterior, encontramos no lar ser que nos ama e que recebe nosso amor em retorno, mas também aquele ser ao qual estamos ligados por débito, sendo por vezes credor ou devedor. Por meio das leis de Deus, todos somos colocados juntos como uma instante de apertar laço de amor existente, ou realizar um acerto de contas com o nosso desafeto. É nesse sentido que ou nós precisaremos fazer o acerto de conta com o desafeto, ou precisaremos apertar o laço de amor. Esse acerto nem sempre se faz de forma simples, pois a marca do passado se mantém arquivada no nosso ser. Não é fácil o contato próximo com o espírito que outro tempo foram objeto do nosso ódio. Ao encontrá-lo dentro do ambiente familiar, exige a ação prática da teoria, que já temos posse. A necessidade do perdão, da ofensa ou a necessidade de reparação do mal que fizemos. Nesse momento, somos colocados à prova nessa grande oficina de aprimoramento do ser. Pela reencarnação no mesmo globo, Deus quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar a sua falta recíproca. Tendo em conta a sua relação anterior, quis ainda fundar, sobre uma base espiritual, o laço da família. Então, vai trazer que, em conta com as relações anteriores, Deus quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando uma lei natural, o princípio de solidariedade, igualdade e fraternidade. Poderemos ter em algumas situações espíritos que se apresentam em um grupo familiar pela primeira vez, tendo sido colocado com o intuito de servir de prova para um e meio de progresso para outro. O mal se melhora pouco a pouco, em contato bom, pela atenção que deles recebem, seu caráter se abranda, seu costume se depura, a antipatia desaparece. Então, o mero contato do mal com o bom o auxilia. Porque do momento que o mal ele tem a atenção, o carinho do bom, a atenção que ele recebe do bom, ele vai tendo seu caráter abrandado, seu costume vai se depurando, vai mansuetando, a antipatia desaparece.
O Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos esclarece que esquecer ofensa é próprio de alma elevada. Ou seja, perdão de ofensa está diretamente relacionado com o nosso grau de adiantamento. É uma afirmação forte que faz bastante sentido, vez que durante o processo de perdão, enfrentamos os maiores empecilhos da nossa evolução, egoísmo e orgulho. Perdoando ao outro, renunciamos ao sentimento de mágoa, raiva, desejo de vingança, ao sentimento de superioridade que nos impede de compreender que o outro também pode errar comigo, assim como posso errar com ele, e ao hábito de nos acharmos perfeitos, não aceitando qualquer tratamento que não seja digno da nossa suposta superioridade. Não é possível amor sem perdão, sem agir indulgentemente, sem conseguir olhar para o outro como irmão. Então, para que nós consigamos a internalização do amor, eu preciso conseguir perdoar. Eu preciso conseguir agir com indulgência, com compaixão, com clemência. Preciso olhar para o outro como irmão. Nesse momento, até a família nos coloca em contato com aqueles de quem preferimos manter distância. No entanto, se assim fosse, nunca teríamos a instância de olhar sob outro ponto de vista, para enxergar o que de bom existe neles e a motivação que os faz ser difícil. Então, é essa aproximação de alguém que o outro poderia preferir a distância, é que esse que quereria a distância vai ter a instância de olhar para o outro sob outro ponto de vista, para enxergar o que esse outro tem de bom, a motivação que o faz ser difícil. Por outro lado, na situação em que somos os difíceis, não teremos instância de enxergar e reconhecer o amor que nos é direcionado. Porque é nesse contato que eu posso enxergar e reconhecer que estou sendo amado pelo outro. E nesse sentido que isso desperta a nossa consciência do sono e somos gratos pela dedicação do outro, que é uma semente que vai com aquele que se sente amado. Família de origem ou constituída será a nossa principal referência em termos de acolhimento mútuo e responsabilidade, principalmente aqueles entes mais próximos, com pai e irmão. Estes são os primeiros a nos pontuar as dificuldades, nossa tendência má e onde devemos melhorar ou colaborar no aperfeiçoamento do outro. Então, as pontuações das nossas dificuldades, a nossa má tendência e onde devemos colaborar ou melhorar no aperfeiçoamento do outro, a gente vai percebendo nesses ambientes familiares, porque me ajuda a me autoconhecer melhor e a perceber como contribuir positivamente para o aperfeiçoamento do outro. O lar é nossa fortaleza, nossa principal instância. Perante nosso familiar, temos mais chance de sucesso e nosso planejamento encarnatório, visto que colocamos nossa vontade para a tentativa de acertar. É na intimidade do relacionamento que é apontado nossa falha, que percebemos nossa fraqueza e a dos outros. Então, nessa relação com o outro, a gente vai ter a falha apontada. E a maneira como eu lido com isso diz também da minha maturidade. Maneira como eu recebo. É nesse sentido que também conseguimos perceber nossa fraqueza do outro. Tudo isso vai desenvolvendo em nós. Tolerância, compaixão, bondade, maturidade, sabedoria, força, resiliência, resistência, felicidade, paz, serenidade do dever cumprido, humildade. Nesse sentido que isso aconteceria tratando-se de uma pessoa qualquer, dificilmente. Poderemos apenas nos afastar daquele que não nos faça bem em um primeiro momento, ao passo que em família fazemos o possível para refletir sobre nós mesmos, para resgatar o convívio saudável e harmônico. É nesse sentido que, para o desenvolvimento desses areais de habilidades, de virtudes,
Num primeiro momento, a convivência em família exige de nós fazermos o possível para refletir sobre nós mesmos, que a gente acaba tendo essa autodisposição em relação a um consanguíneo, para resgatar um convívio saudável, harmônico. Alguns casos podem ilustrar e aclarar nossa compreensão em relação à forma diversa nas quais o laço familiar pode se constituir. Na obra No Mundo Maior, no capítulo Processo Redentor, é relatado o caso de uma criança com comprometimento neurológico severo, fruto de sua própria atitude pregressa, predominantemente de desacordo com a lei divina. Nesse passado semeara muitos desafetos, mas atualmente encontrava-se em processo final de transformação, contando com apenas 2 dos inimigos restantes, que emitiam constantemente raios odiosos, alimentando sua mente culpada e sua condição orgânica desequilibrada. Então, vai trazer que esses 2 inimigos restantes continuavam emitindo raios dardosos de ódio, alimentando a mente culpada dessa criança e sua condição orgânica desequilibrada, devido ao fato de que tinha uma participação dela, devido aos erros que ela cometera no pregresso, e nesse sentido os dardos odiosos faziam a alimentação da sua mente culpada e também a sua condição orgânica de desequilíbrio. Entretanto, contava também com o amor do espírito que atualmente encontrava-se no papel de mãe, mantinha-se encadeada a ele por compromisso anterior grave. Graças à abnegação e ao amor materno, o enfermo conseguiria se desvencilhar dos inimigos remanescentes, recebendo-os como irmãos futuros. Assistidos pela mãe amorosa, os adversários atuais seriam irmãos afetuosos, metamorfoseando o raio de ódio em um abraço amoroso, momento em que o perdão libertará o doente infeliz. Esse exemplo mostra que dentro da família temos a chance de recomeçar a experiência evolutiva, que o laço biológico oportuniza surgir nova emoção, que aquele laço ali na família dá essa oportunização para surgir uma emoção nova, para substituir conteúdos sombrios por conteúdos luminosos e futuros sentimentos, que substituirão ódios vorazes por ternura, que nascerá do contato com o braço e o cuidado do antigo algoz. Então, vai trazer que o laço biológico faz essa oportunização para surgir sentimento futuro, nova emoção, que vão substituir o ódio voraz, o ressentimento, a vingança, por ternura, que nascerá do contato com o braço e o cuidado do antigo algoz. Porque esse contato com o cuidado do outro, com o seu braço, com a sua presença aconchegante, mesmo tendo sido um antigo algoz, isso vai propiciando essa substituição de conteúdos prejudiciais que trazemos por conteúdos nobres, harmonizadores. No subsequente, ela vai continuar tratando de um outro caso. E, nesse sentido, isso mostra um pouco para nós como esse é um processo delicado da nossa vivência. E quando a gente percebe algumas alterações que nós temos hoje, isso nos fala um pouco da nossa condição na Terra. Então, seja a ansiedade mórbida, a impaciência, onde a gente percebe, igual ontem, nós fomos fazer uma reunião pelo MET, e quando eu abri na plataforma do computador para poder entrar pelo MET de um Gmail, estava dando interrupção no sinal de internet, então não consegui abrir, e também não era possível enviar pelo WhatsApp um endereço para as pessoas entrarem no link da reunião. E em sendo assim, nós, quando conseguimos entrar numa reunião, acusou que o tempo estava acabando. Então, eu acabei entrando para uma outra plataforma que tinha um tempo que era maior para fazer aquela reunião. Então, eu expliquei para o pessoal que nós sairíamos para poder entrar pelo outro link
porque aquela reunião seria interrompida pela plataforma. Com isso, algumas pessoas que não tinham entrado na reunião ainda começaram a falar repetidamente: cadê o link? Por que o link não estava ali? Por que ia mandar outro? E pedir com insistência para que mandasse o outro para iniciar. E nisso eu estava com um problema na internet, eu não conseguia fazer o apressamento do momento, e as pessoas ali no grupo começaram a impacientar. Então a gente sente a dificuldade com a espera que nós temos. Às vezes, uma determinada situação é marcada, se tem previsto, a gente já impacienta, a gente já desequilibra, porque mostra uma situação que é nossa, de uma dificuldade com o tempo, com aguardar, com esperar, com domínio sobre a nossa ansiedade. E acaba que isso também tem a ver com alterações espirituais que a gente traz, devido às questões que nós temos no nosso ontem, a maneira como nós vivemos aquilo que acontece no nosso hoje. É nesse sentido que acaba também sendo uma experiência de dificuldade na convivência em grupo, como é relatado nesse livro. As questões que nós trazemos com grupos na Terra que nós tenhamos, seja para fazer um trabalho, seja para um estudo, para uma pesquisa, vai refletir aquilo que eu trago do meu ontem e conforme eu tenha vivido isso no ambiente familiar. Porque, inclusive, a maneira como eu lido com as minhas dificuldades, nessa primeira comunidade em que eu nasço, isso me gabarita e me capacita ou não para serviços em direção a coletividades maiores. Porque é nesse cadinho esfogueante do primeiro lar que vão sendo colocadas à prova as nossas aferições e reais capacidades morais, porque nós encontraremos novos e maiores desafios. À medida que a gente vai vencendo, os primeiros virão outros, que exigirão mais de nós. E se eu me recuso a dar o meu melhor naquilo, no limiar da minha força, aquilo lá na frente volta a piorar. Então, antes eu já procurar tirar uma nota 10 naquilo que eu estou vivendo, porque então eu posso, de forma segura, prosseguir. É nesse sentido que também na nossa convivência em sociedade, nós temos dificuldade com o silêncio do outro, às vezes. Isso nos impacienta. A gente quer uma explicação na hora que a gente deseja, a gente quer justificativa na hora que a gente pede. Então, isso mostra que são situações que, inclusive, a gente acaba interpretando a silenciação de alguém ou de um grupo como uma interrupção interativa, e até mesmo o nosso equilíbrio ele é ameaçado por causa da condição mental que nós estagiamos. Por isso também a gente tem que ter muito cuidado com a maneira como falamos e o que falamos, porque isso vai dizer daquilo que acontece na nossa mente. É por esse motivo que nós precisamos desenvolver afeto, presença, disponibilidade verdadeira para o outro. Isso significa que nós não existimos isolados, a gente vai se construindo na relação, no território, na história coletiva. A comunidade deixa de ser apenas cenário e passa a ser espaço vivo de encontro, vulnerabilidade, potência. Não escutaremos apenas um ser, mas a rede que o atravessa. A família, a cultura, a condição social, a política pública. É reconhecer que o cuidado com o outro também é coletivo, construído junto, respeitando o saber, fortalecendo a autonomia, promovendo transformação social. Então, isso significa que a melhor ajuda, num dado momento para o outro, poderá ser auxiliá-lo a ser mais autônomo.
onde mesmo que ele não consiga participar daquilo que está acontecendo ali, mas ele dê conta pelo menos de estar ali. Ele tem a condição de ter sua autonomia acolhida e confiada, onde o outro acredita nele. É nesse sentido que cuidar é estar presente, inteiro, atento, acreditar no potencial de cada qual, mesmo quando o ambiente, a circunstância ou a história pareça difícil. Então, no momento que está ali, o ambiente, a história, na imediação, pareça difícil, continuamos presentes, atentos, inteiros, acreditando no potencial do outro, na autonomia dele, na capacidade dele, e auxiliando nesse desiderato. Então, é nesse sentido que é uma edificação que nós vamos realizando. E é um processo que vai nos ajudando nisso. Por esse motivo que nós teremos no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 218, falando um pouco da coragem da fé. Onde Kardec traz para nós que na Terra nós precisamos ter essa intrepidez, porque Jesus assinala a covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonha da sua palavra, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, mas aquele que o confessar perante os homens, o reconhecerá perante seu Pai que está no céu. Aquele que tiver medo de se confessar discípulo da verdade, não é digno de ser admitido no reino da verdade. Perderá o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guarda para si próprio, mas que esconde com medo que lhe cause prejuízo nesse orbe. Enquanto que, colocando a verdade acima do seu interesse material, aquele que a proclama abertamente, trabalha ao mesmo tempo o seu porvir do outro. É nesse sentido que Jesus traz para nós que a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens porque há mérito em afrontar perigo, contradição, perseguição, sarcasmo, aos quais o ser se expõe, quando não teme confessar claramente a ideia de que não seja de todo o mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão da circunstância e a importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar perante consequências da opinião e renegá-la, mas há casos de covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Por isso Jesus vai dizer que o adepto do Espiritismo, o leal seguidor do Mestre, vai, então, ter a si dirigida a palavra do Cristo. Semeamos na terra o que colheremos na vida espiritual. Lá, colher-se-á o fruto da nossa coragem, arrojo ou da própria fraqueza.